Brasil pré-colonial. Um olhar para o passado. O Brasil pré-colonial é um período fascinante da história, marcado pela presença de diversas culturas indígenas que moldaram o território e os costumes do país. Antes da chegada dos portugueses em 1500, o território que hoje conhecemos como Brasil era habitado por centenas de povos indígenas, cada um com sua própria língua, cultura e modo de vida. Esses povos viviam em harmonia com a natureza, utilizando os recursos naturais de forma sustentável e desenvolvendo sistemas complexos de organização social, política e religiosa. Essa rica história, marcada por tradições milenares, será explorada nesta apresentação, revelando um Brasil que existia muito antes da colonização portuguesa. A expedição liderada por Pedro Álvares Cabral chega ao Brasil, marcando o início da colonização portuguesa. O desembarque aconteceu na região que hoje chamamos de Porto Seguro, na Bahia. Os portugueses, inicialmente, não tinham interesse em colonizar a nova terra, mas sim em encontrar uma rota marítima para as Índias, buscando especiarias e riquezas. Os primeiros encontros entre os portugueses e os indígenas foram marcados por uma mistura de curiosidade e desconfiança. As culturas eram completamente distintas e a comunicação era um grande desafio. Os portugueses buscavam informações sobre o território e seus recursos, enquanto os indígenas, com suas próprias crenças e valores, observavam com cautela os estrangeiros. Apesar das diferenças, algumas trocas culturais aconteceram. Os portugueses aprenderam com os indígenas sobre plantas medicinais, técnicas de caça e pesca e o uso de recursos naturais. Os indígenas, por sua vez, foram expostos a novas tecnologias e produtos, como ferramentas de metal e armas de fogo. Infelizmente, a convivência entre os dois grupos não foi sempre pacífica. O interesse dos portugueses em explorar os recursos naturais, em especial o pau-brasil, gerou conflitos e atritos com os indígenas. A visão europeia de superioridade cultural também contribuiu para a crescente tensão entre os dois grupos. A religião indígena era uma religião de crenças ancestrais, onde eles tinham crenças em deuses da natureza, espíritos ancestrais e rituais complexos. A natureza era vista como sagrada, e os elementos como a água, o fogo, o sol e a lua tinham um grande significado religioso para eles. E esses povos, eles cultuavam os seus deuses por meio de danças, cantos, oferendas e rituais, buscando desses deuses proteção e orientação. Já a religião dos portugueses era o catolicismo, ou seja, eles chegaram no Brasil com a fé católica, buscando catequizar os indígenas e espalhar a religião cristã. O principal objetivo era substituir essas crenças ancestrais por uma fé baseada em Deus, Jesus Cristo e a Virgem Maria. A catequese ela se tornou uma ferramenta de controle cultural e social utilizada pelos portugueses para impor os seus valores e seus costumes aos indígenas. E por conta disso que teve conflitos de crenças, porque a imposição da religião católica gerou conflitos e resistência por parte dos indígenas. Essas crenças ancestrais que eles estavam acostumados eram profundamente enraizadas na cultura e identidade dos povos nativos. Então, a tentativa de substituí-las pela fé cristã foi vista para eles como uma ameaça à sua tradição e à sua autonomia. A sociedade indígena era organizada em tribos com diferentes graus de hierarquia e liderança. A organização social era baseada na família, no clã, na comunidade, com grande valor para a tradição oral e a sabedoria dos anciões. A agricultura, a caça, a pesca e a coleta de alimentos eram atividades importantes para a subsistência dos povos indígenas. Política tribal.
As tribos indígenas possuem seus próprios sistemas de governo, como chefes, conselhos e assembleias que tomavam decisões importantes para a comunidade. A justiça era administrada pelos anciões e as leis eram baseadas nos costumes e valores da tribo. A autonomia política era fundamental para os povos indígenas, garantindo sua independência e autogestão. Economia de subsistência. A economia indígena se baseava na produção de alimentos para subsistência, como agricultura, caça, pesca e coleta de frutos e raízes. A produção era compartilhada entre os membros da comunidade, garantindo o bem-estar de todos. Os indígenas também praticavam o comércio de produtos como penas, peles e outros artigos entre as tribos. O interesse dos portugueses em explorar recursos naturais do Brasil, em especial o pau-brasil, gerou conflitos com os indígenas. A extração da madeira era considerada sagrada por algumas tribos, e a exploração sem autorização era vista como uma afronta à sua cultura e tradição. Os indígenas resistiram à invasão portuguesa, por meio de guerrilhas, emboscadas e alianças entre diferentes tribos. A resistência se tornou ainda mais intensa, com a chegada dos primeiros colonos, e o início da exploração da terra e da mão de obra indígena. Com o avançar do tempo, a superioridade tecnológica e bélica dos portugueses, junto às táticas militares avançadas e a vinda de novas doenças que os nativos não tinham conhecimento, permitiu a conquista gradual do território. Os indígenas enfrentaram a perda de suas terras, de seus costumes e de sua liberdade, sendo submetidos ao domínio português. A escravidão na época do Brasil pré-colonial, ela foi dividida em dois tipos: a escravidão indígena e a escravidão africana. A escravidão indígena, esses indígenas eles eram capturados por outros indígenas e eram vendidos como escravos para os portugueses. Então essa exploração ela se intensificou com a expansão da colonização e a demanda pela mão de obra barata para o trabalho nas plantações de cana-de-açúcar. Já a escravidão africana, ela começou ali por volta do século XVI. Por quê? Porque a mão de obra indígena ela começou a diminuir devido à resistência e também devido às doenças que foram trazidas pelos portugueses. Doenças essas como varíola, sarampo, febre amarela ou até mesmo a gripe. Então, os portugueses eles se voltaram para a África, iniciando o tráfico de escravos para o Brasil. Essa exploração da mão de obra africana ela teve um impacto profundo na sociedade brasileira, ajudando a moldar a cultura, a economia e até mesmo a identidade do nosso país. O pau-brasil era uma madeira nativa do Brasil, conhecida por sua cor vermelha intensa. Os portugueses utilizavam a madeira para extrair um corante vermelho usado na produção de tecidos e tintas. A exploração da madeira se tornou uma atividade lucrativa para os portugueses, gerando grande quantidade de riqueza. Extração da tinta. A tinta vermelha era extraída da madeira por meio de um processo complexo. A madeira era cortada em pedaços pequenos e fervida em água por horas. O líquido resultante era tão filtrado e concentrado, formando um corante vermelho intenso. Comercialização. A tinta do pau-brasil era um produto de alto valor comercial, exportado para países europeus e asiáticos. O Brasil se tornou o principal fornecedor de corante vermelho para o mundo, impulsionando a economia da colônia e alimentando os interesses dos portugueses em explorar o território. Os povos indígenas viviam em harmonia com a natureza, utilizando os recursos de forma sustentável. A agricultura era praticada com técnicas que não agrediam o solo. A caça e a pesca eram realizadas de forma equilibrada, e a floresta era vista como um ambiente sagrado a ser preservado. A exploração do pau-brasil e a expansão das plantações de cana-de-açúcar iniciaram o desmatamento no Brasil. A floresta era vista como um obstáculo à exploração e ao lucro. A derrubada de árvores e a queima de áreas naturais provocaram a perda de biodiversidade e o desequilíbrio ambiental. Fernão de Noronha foi um navegador e explorador português que desempenhou um papel importante na história do Brasil. Ele navegou pelas costas brasileira e africana, participando de expedições e descobertas. Sua jornada pelo Oceano Atlântico e seu conhecimento da navegação contribuíram para a expansão do Império Português.
Descoberta do arquipélago. Fernão de Noronha é conhecido por ter descoberto o arquipélago que leva o seu nome. Localizado no Oceano Atlântico a cerca de 360 quilômetros da costa do Rio Grande do Norte, o arquipélago se tornou um importante ponto de parada para os navios portugueses que cruzavam o Oceano Atlântico e hoje é um importante destino turístico. Legado histórico. O nome Fernão de Noronha está marcado na história do Brasil e da exploração marítima portuguesa. Seu legado como navegador e explorador continua a ser lembrado, e seu nome é sinônimo de aventura, coragem e descoberta.